Em 8 de março de 2014, um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu. Sem pedido de socorro, sem explosão registrada, sem destroços imediatos, sem explicação definitiva. Mais de uma década depois, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o voo Malaysia Airlines Flight 370. Na madrugada de 8 de março de 2014, um avião decolou da Malásia carregando 239 pessoas. O voo MH370, operado pela Malaysia Airlines, tinha uma rota simples e comum: sair de Kuala Lumpur e seguir até Pequim, na China. Uma viagem realizada inúmeras vezes. Nada indicava que aquela seria uma das maiores tragédias e um dos maiores mistérios da história da aviação. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes, entre eles famílias, turistas, empresários, estudantes e crianças. 239 vidas seguindo seus planos normalmente. Pessoas que acreditavam que, em poucas horas, chegariam ao seu destino. Às 00h41 da madrugada, o Boeing 777 iniciou sua decolagem. Uma aeronave considerada uma das mais seguras e confiáveis do mundo. Os sistemas funcionavam normalmente. As condições climáticas eram favoráveis. A tripulação era experiente. E não havia qualquer alerta de emergência. Enquanto o avião ganhava altitude sobre as luzes da cidade de Kuala Lumpur, tudo parecia absolutamente normal. Nenhum passageiro imaginava que aquela seria a última vez que o mundo saberia exatamente onde eles estavam. Nenhum controlador de voo percebia qualquer problema. Nenhum sinal indicava perigo. Era apenas mais um voo cruzando os céus durante a madrugada. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Porque, nas horas seguintes, algo aconteceria. Por volta de 1h19 da manhã, o controlador de tráfego aéreo se despediu da tripulação. A resposta foi: "Good night, Malaysian 370. Essas seriam as últimas palavras conhecidas do voo. Menos de 2 minutos depois, o transponder foi desligado. O avião desapareceu dos radares civis. Mas havia um problema. Ele continuou voando. Dados militares mostraram que o avião fez uma curva brusca. Em vez de seguir para Pequim, voltou sobre a Malásia. Depois, atravessou o Estreito de Malaca e seguiu rumo ao Oceano Índico. Tudo isso sem comunicação, sem emergência, sem explicação. Mesmo sem radar, o avião continuou enviando sinais automáticos para um satélite. Esses sinais eram chamados de handshakes. Eles não transmitiam posição exata, mas permitiram que investigadores calculassem uma rota aproximada. A conclusão foi assustadora. O avião voou por cerca de 7 horas após desaparecer, até ficar sem combustível. Diversos países participaram das buscas. Foram gastos centenas de milhões de dólares. Milhares de quilômetros quadrados do Oceano Índico foram examinados. Mesmo assim, nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma caixa preta foi recuperada. Nenhuma explicação definitiva surgiu. Em 2015, algo mudou. Um pedaço da asa apareceu na ilha de Reunião. Posteriormente, outros fragmentos foram encontrados. As análises confirmaram. Eles pertenciam ao MH370, mas os destroços apenas provaram que o avião caiu. Não explicaram por quê. Teoria 1. Sequestro. Uma das primeiras teorias foi a de que o MH370 teria sido sequestrado. A suspeita surgiu porque, após desaparecer dos radares civis, o avião mudou de rota e continuou voando por várias horas. Para alguns investigadores, essas manobras pareciam intencionais, como se alguém tivesse assumido o controle da aeronave. Mas havia um problema. Se realmente foi um sequestro, qual seria o objetivo? Nenhum pedido de resgate foi feito. E até hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada. Por isso, apesar de possível,
a teoria do sequestro continua sem respostas. E deixa uma pergunta inquietante. Se alguém tomou o controle do MH370, por quê? Teoria 2. Falha catastrófica. Outra hipótese sugere que o MH370 sofreu uma falha grave em pleno voo. Um incêndio ou uma pane elétrica poderia ter incapacitado a tripulação, impedindo qualquer pedido de socorro. Isso explicaria o silêncio repentino da aeronave e a perda de comunicação com o solo. Mas existe um problema. Os dados da investigação mostram que o avião realizou mudanças de rota complexas após desaparecer dos radares. Teoria 3. Ação do piloto. Uma das teorias mais controversas envolve o próprio comandante da aeronave. Alguns investigadores acreditam que o piloto, Zaharie Ahmad Shah, poderia ter desviado o MH370 intencionalmente. Segundo essa hipótese, ele teria alterado a rota do avião e continuado voando por horas, até o combustível se esgotar. A teoria ganhou força por causa das mudanças de direção registradas após o desaparecimento dos radares. Mas existe um problema. Apesar dos anos de investigação, nunca surgiu uma prova conclusiva que confirmasse essa hipótese. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu dentro daquela cabine. Hoje, a maioria dos especialistas acredita que o MH370 caiu em alguma região remota do Oceano Índico. Mas sem a caixa preta, a causa exata permanece desconhecida. E é isso que torna o caso tão perturbador. 239 pessoas desapareceram. Um Boeing 777 desapareceu. E o oceano ainda aguarda a resposta. Como um dos aviões mais monitorados do mundo conseguiu desaparecer sem deixar uma explicação? Essa pergunta continua sem resposta até hoje.